não tem a certeza de para onde ela vai. Nós que somos de Jesus, é completamente diferente. Nós não temos medo da morte, ou não deveríamos ter, porque nós sabemos exatamente para onde nós iremos. É só questão de tempo para que um dia nós estejamos nos céus com o nosso Salvador. E isso deve alegrar o nosso coração todos os dias. Abra sua Bíblia em Romanos 8, versículo 19. Romanos 8, 19. Romanos capítulo 8, versículo 19. Diz assim a palavra do Senhor Deus: porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Aqui nós temos dois tipos de pessoas, só nessa frase aqui, nesse versículo. Aqui fala sobre a criatura e fala sobre os filhos de Deus. A criatura é o ser humano que ainda não foi regenerado, que ainda não se converteu e não nasceu de novo. Ele não é ainda da família de Deus, não é um filho de Deus. Agora, a pessoa que se converte, entrega a vida para Jesus, ela passa a ser um filho de Deus. É o que a palavra diz em João capítulo 1, versículo 12. Todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A criatura, não é que Deus não ama essas pessoas, Ele ama. Só que por a pessoa rejeitar Jesus, ela não querer saber de conhecer o Senhor Jesus, de viver para Ele, essa pessoa não é salva ainda. Essa pessoa não vai para o céu se ela não se converter. Isso é a criatura. Tem uma frase muito famosa que se diz bastante no mundo aí fora: todo mundo é filho de Deus. Só que se a gente olhar para a Bíblia, nós descobrimos que isso é uma mentira. Nem todo mundo é filho de Deus. Filho de Deus é quem se converte, é quem nasce de novo, é quem passa pelo processo de arrependimento, de conversão. Esse sim é filho de Deus. Quem não passa por isso é uma criatura de Deus. E o ser humano, a criatura, Deus ele não criou o ser humano completo, sabia disso? O Senhor Deus não fez o ser humano completo. Deus ele criou o ser humano com um vazio dentro dele muito grande. Porque se Deus fizesse a mim e a você completos, nós nunca iríamos ter interesse em buscar a Deus. Porque o ser humano, ele tem dentro de si um vazio que o próprio Deus deixou ali, porque Ele mesmo é que preenche esse vazio. Então Deus não fez o ser humano completo propositalmente, justamente por isso. Porque na alma do ser humano há um vazio que só vai ser preenchido quando ele se voltar para Deus, quando ele buscar a Deus. Então todo ser humano tem esse vazio. E a criatura, o ser humano não convertido, ele, quando não crê na palavra, ele vai tentar preencher esse vazio com um monte de coisa errada. Uns vão para a bebedeira, outros vão para o cigarro, outros vão para a prostituição, outros vão para as drogas, outros vão para festas, baladas, amigos, relacionamentos, várias coisas, tudo para quê? Para tentar suprir esse vazio que há na alma da pessoa. Mas nada adianta, porque é um vazio que tem o tamanho exato de Deus. É só Deus que consegue se encaixar naquele vazio e fazer a pessoa se sentir plena, se sentir completa. Por isso mesmo o Senhor Jesus, uma certa vez, ele falou para aquela mulher que estava lá no poço de Jacó: se você beber da água que eu te der, você nunca mais terá sede. Jesus não estava falando da sede natural que nós sentimos num dia de calor ou quando
nos exercitamos, andamos bastante. Não, não era essa a sede. Jesus estava falando justamente da sede da alma, desse vazio na alma que havia também naquela mulher. E como é que Jesus sabia que essa mulher tinha uma grande sede, um grande vazio na alma? Jesus, ele ficou sabendo, por revelação do Espírito Santo, que aquela mulher havia tido 5 maridos, e o que ela estava agora não era o marido dela. Ou seja, uma pessoa que passa de relacionamento em relacionamento, nenhum dá certo, é tudo passageiro, nunca vai adiante, é uma pessoa que está tentando preencher um vazio na alma dela, está tentando preencher essa lacuna que existe na alma dela. Então Jesus falou para essa mulher: se você beber da água que eu te der, essa água é a palavra, é a presença de Deus. Se você beber dessa água que eu te der, você nunca mais vai ter essa sede na sua alma. E aqui está dizendo o quê? Que a criatura, essas pessoas que têm esse vazio na alma, que não conhecem ainda o Salvador, ela tem uma expectativa, uma espera ardente pela manifestação dos filhos de Deus, ou seja, daqueles que já conhecem e já tiveram esse vazio preenchido. Que manifestação é essa? Jesus disse que nós, os seus seguidores, somos a luz desse mundo. Quando você está próximo a uma pessoa que está em trevas, que não conhece a Jesus, Deus, ele quer usar a sua vida, usar você para iluminar aquela pessoa, para iluminar os caminhos daquela pessoa. Isso não é um ou outro, mas todo ser humano que Deus permite que se aproxime de você, pessoas que estão em trevas, pessoas que não são salvas, você tem o dever, eu também tenho, de iluminar os caminhos dessa pessoa, de iluminar, ainda que seja um pouquinho, a vida dessa pessoa, de fazer com que ela sinta, ainda que seja apenas um gostinho, do que é a presença de Deus. Porque essa pessoa, por mais que ela não diga nada, a alma dela anseia pela manifestação dos que conhecem a Jesus, dos filhos de Deus. Como eu disse hoje de manhã, por que você acha que existem tantas religiões? Tem gente que diz, toda religião leva a Deus. É mentira. Jesus é o único caminho. Não tem religião nenhuma, na verdade, que leve a Deus. É somente o Senhor Jesus. Mas a religião é uma coisa criada pelo ser humano. E para que o ser humano criou a religião? Também, novamente, tentando preencher esse vazio em seu coração. Isso é algo que está no subconsciente de todo ser humano. Ele sabe que ele tem que ter contato com alguém maior do que ele, com um Criador, com alguém que criou todas as coisas. E aí, aqueles que não creem na palavra fazem o quê? Se voltam para vários tipos de religiões, uma mais estranha do que a outra. E a nossa obrigação é o quê? É mostrar a verdade a eles, porque somos filhos. Eles estão esperando, alguém tem que me mostrar a verdade, alguém tem que tirar de mim esse vazio, alguém tem que mostrar para mim o que eu faço para preencher esse vazio na minha alma. Eles estão esperando a nossa manifestação. Só que muitas vezes nós não nos manifestamos, nós não mostramos o amor de Deus às pessoas como deveríamos mostrar. Quantas vezes o cristão ele é colocado no emprego, ali no local de trabalho, onde ali existe por exemplo, um macumbeiro, uma pessoa que mexe com esse tipo de coisa, de feitiçaria. Aí ele fica pensando, não, está amarrado em nome de Jesus. Jesus, ele vai me tirar desse lugar aqui, Deus vai me dar a vitória e vai me colocar junto com os crentes. Só que a pessoa não para pensar que aquele macumbeiro, ele precisa da luz de Deus. E essa pessoa que é cristã, ou que se diz cristã, ela tem a luz de Deus, ela tem que se manifestar. Não é que ela vai ser aquela pessoa chata, que fica o tempo inteiro apontando os erros da pessoa, não. A sua forma de viver normalmente já vai mostrar Cristo para aquela pessoa, se você realmente é uma pessoa de Deus. Ele vai ver uma diferença em você
ele vai sentir, ainda que seja um gostinho, de como é uma vida ao lado do Senhor Jesus. Ele vai ver que você é uma pessoa que não age com desonestidade, uma pessoa que não mente, uma pessoa que não comete adultério. Ele vai ver que você é uma pessoa que segue realmente o que a Bíblia diz. E aí ele vai ter aquele gostinho de como é uma vida, como seria uma vida longe das trevas e caminhando com o Senhor Jesus na luz. Simplesmente isso é a manifestação dos filhos de Deus que nós temos que ter. Quantas vezes Jesus já não permitiu pessoas perturbadíssimas se aproximarem de você? Aquilo ali não foi o diabo querendo roubar a sua paz, usando aquela pessoa para tirar a sua paz. Aquilo ali foi Deus querendo libertar aquela pessoa através da sua vida. Foi Deus querendo mostrar para aquela pessoa que há um caminho melhor, e isso através da sua vida. Então nós temos que mudar a nossa visão de como Deus ele age. A criatura está sofrendo aí fora, as pessoas estão gemendo, casamentos estão sendo destruídos, pessoas estão se afundando em drogas, em bebidas, em pecados. E qual é a esperança dessas pessoas? Que nós, os filhos de Deus, nos manifestemos a elas. Eles querem que a gente mostre para eles como é servir ao Senhor. Nós temos essa obrigação. Ontem eu estava lá na sede estadual, passei o dia todo lá, com a minha esposa, meus filhos, e o missionário ele comentou no Show da Fé uma coisa que eu achei interessante. Nós, os cristãos, nós não vamos enfrentar o juízo final. O juízo final ele é para os pecadores, quem não se converteu. A pessoa vai estar diante do trono branco e ali ela vai ouvir a sua condenação. Ela vai saber por que está sendo condenada. Mas os cristãos eles vão passar pelo tribunal de Cristo. O que é o tribunal de Cristo? Onde nós seremos ou galardoados pelas boas obras que fizemos aqui na terra, pelas almas que ganhamos, que evangelizamos, por aquilo que fizemos em prol da obra do Senhor. Seremos ou galardoados, recompensados. E ele falou uma coisa interessante. Jesus disse que muitos receberão açoites. Não é que a pessoa não vai ser salva, ela vai ser salva. Mas Jesus ele usa essa palavra, muitos receberão açoites. Mas que açoites são esses? Nem o missionário soube explicar o que é, mas está escrito na Bíblia. Provavelmente algum tipo de repreensão que a pessoa vai receber de Jesus. Por quê? Porque Jesus mandou a pessoa fazer alguma coisa e ela não fez. Não é que a pessoa não vai para o céu, ela vai para o céu, mas ela vai receber algum tipo de repreensão do Senhor Jesus. Jesus mandou, por exemplo, ela pregar o evangelho para alguém que trabalhava com ela, mas a pessoa, talvez por um preconceito bobo, talvez por timidez, acanhamento, a pessoa achou melhor não pregar. Ela sabia que era para ela pregar, queimava no coração dela o desejo de falar de Jesus, mas a vergonha não deixou e ela acabou deixando de lado. Aí aquela pessoa acabou se perdendo, morrendo sem Jesus, e lá no tribunal de Cristo, aquele cristão, ele vai receber esses açoites, vai receber essa repreensão do Senhor Jesus. Vai para o céu, mas vai ser repreendido porque deixou de fazer algo que o Senhor mandou fazer. Quantas vezes Deus nos manda fazer alguma coisa e nós não fazemos? A criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Você é filho de Deus. O Senhor Jesus não vai descer novamente a esse mundo para pregar novamente aos pecadores. Ele já fez isso. Ele fez, voltou, ele cumpriu a sua missão, né? Pregou, ensinou o caminho, foi crucificado pelos nossos pecados, ressuscitou, voltou até onde está o Pai, se sentou à direita do Pai e deixou nesse mundo discípulos, pessoas que ele ensinou a fazer a mesma coisa que ele fez, até que chegou até a nossa época, o nosso tempo, e nós também fomos alcançados e nos tornamos discípulos do Senhor Jesus. Ou seja, aquilo que ele fazia, pregar aos aflitos, orar pelos enfermos, expulsar demônios, ele não vai voltar para fazer a mesma coisa. Ele quer usar nós, os seus filhos, para fazer essas obras.
para libertar aqueles que são criaturas, para mostrar para eles que andar com o Senhor Jesus é muito melhor do que andar nesse mundo de trevas. Nós vamos ver um exemplo aqui de um homem que ele estava nessa situação. 1 Samuel 16, versículo 14. É o Saul. Saul, ele foi um homem de Deus no começo do seu reinado. Tanto que a Bíblia diz que Saul, ele chegou a profetizar junto com os profetas. Foi um homem de Deus. Só que tanta desobediência, tanta rebeldia, acabaram fazendo com que Saul perdesse a presença de Deus. O Espírito de Deus já não batia com o espírito de Saul. Eram ideias diferentes. O Espírito de Deus mandava Saul fazer uma coisa, Saul ia lá e fazia diferente. E aí Deus acabou se retirando de Saul. 1 Samuel 16, versículo 14. 16, 14. Diz assim: e o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Só para deixar claro aqui, esse da parte do Senhor, não é que Deus mandou um demônio atormentar Saul, é que Deus, ele permitiu. Tudo acontece com a permissão de Deus, nada acontece sem que Deus permita. E aqui diz que o Espírito do Senhor se retirou de Saul. O Espírito de Deus, ele se retira de alguém? Segundo o que nós estamos vendo aqui, ele pode se retirar. Como assim ele se retira? O Saul, ele era um homem que se tornou rebelde. Quando Deus mandava ele fazer uma coisa, ele fazia diferente. Ele sabia qual era a vontade de Deus e fazia o oposto. Chega uma hora que o Espírito Santo, ele fala: bom, já que essa pessoa não quer as minhas ordens, não quer seguir aquilo que eu falo, então não tem mais o que eu fazer na vida dessa pessoa. Estou aqui de forma inútil, porque a pessoa não está seguindo o que eu mando. E aí ele acaba se retirando da vida da pessoa. Nosso Deus, ele é educado. Ele só vai ficar na sua vida se você demonstrar para ele que você quer. Como é que eu demonstro para Deus que eu quero ele na minha vida? Quando eu obedeço o que ele manda. Ele fala para eu perdoar, eu perdoo. Estou mostrando para ele que eu quero ele me dirigindo os passos. Agora, se eu vivo do meu jeito, não, assim é melhor, do meu jeito é que vai dar certo. Vai chegar uma hora que Deus não vai mais falar comigo. Ele vai me deixar seguir o meu caminho da maneira que eu bem entender. Como até lá em Gênesis mesmo, Deus, ele fala, bem no comecinho lá, quando a raça humana já estava se corrompendo, e aí Deus, ele fala assim: o meu espírito não contenderá para sempre com o homem. Ou seja, Deus, ele vai falando, como foi com Saul, vai falando, vai alertando, vai dando a direção. Mas Deus viu que a pessoa não quer saber do que Deus está falando, ela quer seguir o caminho dela, Deus, ele abre mão. Então siga o seu caminho. Se quer seguir o seu caminho, vai em frente, mas Deus não dirige mais a pessoa. E foi o que aconteceu aqui com o rei Saul. Mas Deus, ele só chega a esse ponto em casos muito raros. Deus, ele ama muito você. É muito difícil Deus chegar a esse ponto. É que Saul realmente, ele abusou da paciência de Deus mesmo, né? Aí o espírito mau saiu ali do rei Saul, e saindo, aliás, o espírito do Senhor, saindo o espírito do Senhor, deixou um lugar vago na vida de Saul. E foi aí que entrou um espírito maligno. E o espírito maligno, ele sempre vem para quê? Para roubar, matar e destruir. O diabo, ele só vem para causar sofrimento. Aí começou a causar um monte de perturbação na vida de Saul. E tem muita gente no mundo do mesmo jeito. Como eu falei, tem pessoas que estão se afundando em drogas. Isso é o quê? É um demônio. Tem pessoas que estão com casamentos sendo destruídos. É um demônio. Tem pessoas que estão com a sua vida financeira lá embaixo, na falência mesmo. É uma pessoa inteligente, é uma pessoa trabalhadora, mas parece que a vida financeira não anda de jeito nenhum. Por quê? Porque tem um espírito mau ali. Então, a pessoa que não conhece a Jesus,
ela infelizmente está debaixo da autoridade do inimigo, está sofrendo debaixo nas mãos do inimigo. E olha só o que diz o versículo seguinte, o 15. Então, os criados de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito mau da parte do Senhor te assombra. Diga, pois, nosso Senhor a seus servos que estão em tua presença, que busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que, quando o espírito mau da parte do Senhor vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e te acharás melhor. Então aqui, os empregados ali, os servos de Saul, quando viram que Saul estava sendo perturbado por um espírito mau, eles não procuraram um pintor, não procuraram um eletricista, eles procuraram uma pessoa que soubesse tocar harpa, um músico. Por que o músico? Porque eles, naquela época, eles usavam bastante a música para acalmar as pessoas. Hoje em dia também, na verdade. Você ouve uma música que você gosta, está meio estressado assim, aí você ouve aquela música, você até se acalma um pouquinho. E naquela época não era diferente. Eles usavam a música ali para acalmar os ânimos de uma pessoa que estava meio nervosa, meio perturbada. Mas o que me chamou a atenção aqui é o que diz aqui nos versículos seguintes. Olha só o 17. Então disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois, um homem que toque bem e trazei-mo. Ele não queria qualquer pessoa, ele queria alguém que tocasse como? Que tocasse bem, que soubesse mesmo o que estava fazendo. Como eu falei, a música nessa época era bastante usada para acalmar as pessoas, para tranquilizar as pessoas. Nós hoje, como cristãos, como servos de Deus, não estou dizendo que você deve aprender um instrumento, não. Claro, se você quiser é bom, mas não vem ao caso aqui. A função de Davi aqui com Saul era o quê? Tocar o seu instrumento para que ele se acalmasse. A nossa função como cristãos é orar por aqueles que estão perturbados, é dar a palavra de Deus por aqueles que estão sedentos, que precisam da palavra. Só que nós não podemos fazer isso de qualquer maneira, nós temos que fazer bem. Se é para orar pelo enfermo, é para orar com fé, para o enfermo ser curado mesmo. Não é para, vou orar, quem sabe Deus cure ele. Não, eu vou orar para curar aquela pessoa. Eu vou falar de Jesus porque eu quero ver aquela pessoa liberta. Eu tenho que fazer bem aquilo que Deus me manda fazer. Se Ele me mandou pregar o Evangelho, e isso nós fazemos, como eu já falei, não só com palavras, mas com a nossa vida correta, segundo a palavra, eu vou fazer isso bem. As pessoas que estão perturbadas aí, elas querem que se aproxime delas alguém que realmente viva o Evangelho de verdade. Não alguém que está com um pé na igreja e um pé lá fora. Está igual eles. Ela quer uma pessoa que realmente tem vida com Deus, que tem poder, tem autoridade de Jesus para expulsar um demônio dela, para orar pela família dela. É isso que o mundo aí fora precisa. Saul não estava procurando qualquer músico, qualquer um, ele estava procurando o melhor. Não, chame alguém que toque bem, que saiba realmente o que está fazendo. As pessoas aí fora que estão à sua volta, às vezes até na sua casa, precisam de pessoas que saibam o que estão fazendo, pessoas que levem a sério as coisas de Deus, que levem a sério a palavra de Deus. Se eu não ajo com um compromisso com a palavra de Deus, eu não vou ter habilidade para libertar uma pessoa que Deus coloca ao meu lado. Não vou ter capacidade, porque eu não estou tendo compromisso com a palavra, não vou fazer bem aquela obra que Deus ele quer que eu faça. Por isso é importante você ter um compromisso muito firme com o Senhor Deus, não só por você, mas por aqueles que Deus coloca ao seu redor. Eles vão querer pessoas que toquem bem, pessoas que vivam realmente o compromisso com a palavra de Deus,
que vão ter poder, vão ter autoridade para libertá-las do mal. Aquelas pessoas que, quando abrem a boca para dar uma palavra, quem está ouvindo se sente até aliviado. É isso que o mundo precisa. Já contei aqui essa história algumas vezes. Vou contar mais uma vez, caso alguém não tenha ouvido. O pastor da Igreja da Graça, que está lá, hoje ele está lá em Minas Gerais, é o pastor Rogério. Ele, quando ele era jovem, estava começando na igreja. Não era nem pastor ainda, acho que nem obreiro ele era. Era membro da igreja, estava bem no início mesmo. Ele trabalhava num local, não sei exatamente que local que era, qual era a área dele, mas ele trabalhava ali onde tinha várias salas, vários escritórios. Aí uma certa vez, lá no trabalho, um colega de trabalho ali, ele manifestou com um demônio, ficou caído ali, manifestado mesmo, com um demônio, dentro do trabalho. Aí todo mundo ficou em volta dele assim, com medo, assustado, não sabia o que era aquilo ali, não queria chegar perto. Aí o pastor Rogério, que na época era só membro da igreja, não era pastor ainda, ele pensou, olhou, falou assim, eu já vi isso acontecer na minha igreja. E quando acontece, o pastor lá da igreja, ele manda o demônio embora em nome de Jesus. Então eu vou fazer a mesma coisa. Aí ele foi lá, se aproximou, colocou a mão no rapaz lá e falou, demônio, em nome de Jesus, sai dessa pessoa. E na hora o demônio saiu, a pessoa voltou a si, se acalmou. E aí o povo ficou mais assustado com o pastor Rogério do que com o rapaz manifestado, né? Porque ninguém queria se aproximar dele, de medo. Aí viu que o pastor Rogério, que na época era um rapaz bem novinho, conseguiu controlar a situação, aí todo mundo ficou meio com medo, né? Mas o que aconteceu alguns dias depois? Sempre que alguém tinha um problema, era uma dor de cabeça, uma doença, algum problema, todo mundo falava assim, olha, chama o Rogério do setor tal, que ele vai resolver para você. E ele ia lá, orava e realmente resolvia. O que ele estava fazendo ali? Ele estava mostrando às pessoas ali o poder de Deus. Ele estava fazendo bem aquilo que Deus mandou ele fazer. E como eu falei, detalhe, ele não era pastor ainda, ele era um membro da igreja, tinha acabado de começar na igreja, para você ver que isso é para todos nós. Pregar o evangelho não é só para o pastor não vai entrar na sua casa e pregar para a sua família, o pastor não vai entrar no seu local de trabalho e pregar para os seus colegas de trabalho. Isso aí é uma função sua que Deus deu para você, mas nós temos que fazer como? Bem feito, temos que conhecer bem a palavra do Senhor, ter um compromisso real com ela, para que Deus possa nos usar de maneira poderosa. Assim nós vamos libertar muitas pessoas. Assim era o Davi. Olha só o que diz o versículo 18. Então respondeu um dos jovens e disse, eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, e é valente, e animoso, e homem de guerra, e sisudo em palavras, e de gentil presença. O Senhor é com ele. Isso aqui são 7 qualidades que o Davi ele tinha. Essas 7 qualidades nós temos que ter em nós. Nós temos que carregar em nós. Eu não vou entrar detalhadamente em cada uma dessas qualidades hoje, mas provavelmente em um próximo domingo eu falarei mais sobre isso aqui. Como eu até falei para o pessoal de manhã, eu havia preparado uma mensagem para falar somente sobre essas 7 qualidades de Davi, mas aí Deus dirigiu de uma outra forma o nosso culto, né, a nossa mensagem. Então, só dei uma pincelada assim por cima, né, dessas 7 qualidades de Davi, e em um domingo próximo nós entraremos mais em detalhes nessas 7 qualidades de Davi. Tudo isso aqui, todo cristão deve ter para quê? Para ele ser usado por Deus, para que Deus possa usá-lo como um instrumento nas mãos dele e libertar as pessoas que estão ao seu redor. Mas guarde essa palavra no seu coração. O mundo aí fora está gemendo, o mundo aí fora está oprimido, debaixo das mãos do inimigo. Cabe a nós, servos do Senhor Jesus, discípulos, seguidores de Jesus, sermos usados por Ele para levarmos luz a essas pessoas, seja em casa, no trabalho, na escola, na faculdade, na vizinhança, seja onde for. Deus ele quer usar você
para que essas pessoas sejam libertas. E nós vamos falar mais adiante sobre essas 7 qualidades, que você tendo tudo isso aqui, Deus ele pode usar bastante a sua vida em nome do Senhor Jesus, amém? Vamos aplaudir ao nosso Salvador com alegria, com fé. Graças a Deus. Nós vamos participar. Olá, meu irmão, minha irmã, que bênção essa mensagem que nós ouvimos, né? Você foi abençoado por essa mensagem? Manda ela para outras pessoas, manda para amigos, familiares, pessoas que com certeza também estão precisando ouvir a respeito da palavra do nosso Deus. Eu quero falar com você também, pedir a você, se Deus tocar no seu coração, que você ajude a obra do Senhor a se manter. Aqui embaixo está aparecendo a chave Pix da Igreja Internacional da Graça de Deus. Através desse Pix aqui, dessa chave Pix, você pode tanto entregar o seu dízimo, como também fazer uma oferta para ajudar na casa do nosso Deus. A palavra diz que aquele que planta, colhe. Melhor coisa é dar do que receber. E Deus ele quer abençoar você. Ele quer retribuir você o bem que você faz pela obra do Senhor Deus. Então aqui está a chave Pix, e você fazendo a sua doação, você vai mandar o comprovante do seu dízimo, da sua oferta, para esse WhatsApp aqui. É o meu WhatsApp. Você vai mandar o comprovante da sua oferta ou do seu dízimo. E esse WhatsApp aqui não serve somente para receber o seu comprovante, não. Você precisar de uma oração, precisar de uma orientação na palavra de Deus, você pode me mandar uma mensagem aqui nesse WhatsApp, e com todo amor e carinho eu vou te atender em nome do Senhor Jesus. E você que não conhece ainda a nossa igreja, a Igreja da Graça, aqui do Jardim Anchieta, em Mauá, nós estamos localizados na Avenida Dom José Gaspar, número 1840. Avenida Dom José Gaspar, 1840, no Jardim Anchieta, na cidade de Mauá. Venha nos fazer uma visita, eu tenho certeza que Deus vai te abençoar bastante em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe, fica na paz e até a próxima.